Agora vai, hein? Vamos ver. Ainda não começou não, né, lá? Acho que não. Ai, pelo amor de Deus, aceitar. Urgente. Visualizar. Peraí. Transmitir ao vivo. Valesca, pelo amor de Deus, entra, faz Shazam. Ai, meu Deus, já aceitei, hein? Aguardando, conectando. Ai, tô ansiosa. Agora... Oi! Glória a Deus por isso, meu Deus. Fica aí, não quero não, hein? Aleluia! Pelo amor de Deus, net, Menina, eu tomei um tombo! Não, ó, Eu tomei um tombo violento, hein? ó, já começou a nossa live bem, porque quando a gente cai, o que a gente faz? A Levanta, gente dá a volta levanta. por cima, plenas. Ninguém Meninas, precisa saber. olha, é porque o propósito é fera, hein? Vou falar pra vocês, hein? Então. Quando o negócio é Olha, bênção, eu aqui tenso, eu falei, não, né? que isso? Tudo acontece. Não, mas Não, importante menina, é o seguinte. já fui pro quarto, já vim pra sala, já fui pro quarto de novo, tentei, rodei, Ai, graças a Deus. Mas eu tenho já várias saiu. assessoras aqui. Falou, sai e vai de novo. Conseguimos. Eu vi. Vanessa, E pior primeiro que não ia nada, meu. deixa eu te agradecer. Não ia solicitação, não ia comentário, não ia nada. Eu falei, ih, meu E eu pai, também tem não que ir, sei, eu alguma falei, coisa gente, tem onde eu que ir. aperto? O que eu faço? Ai, Vanessa, primeiro deixa eu A já gente fica começar doidinha com essas agradecendo. tecnologias, né? Muito, muito. Imagina, é um Deixa eu agradecer prazer o seu estar com carinho, vocês tá? aqui. Deixa eu só Quando me eu acomodar lancei, aqui. quando eu lancei tudo isso, você veio com o seu coração bondoso e se ofereceu para estar aqui com a gente. Então, isso não tem preço, isso é impagável, né? E eu falo muito, eu falo demais, você sabe Ixi, disso. então, Então, hoje eu vou eu jogar, ó, também. purpurinas para você. Hoje eu vou deixar você, tá? Ixi! Só que assim, o propósito, né? Qual é a da live? É a gente dar um empurrãozinho para aquelas pessoas que querem começar, que tem dúvidas, o que faz, o Isso, que não faz, os mitos, você pode, se não pode. isso. Então, ó, eu passo a palavra para você, galerinha que quem quiser perguntar aí, ó, abusa da Valesca, esse é o momento. Pode abusar. Então, pessoal, boa noite, primeiramente. É uma honra, um prazer estar aqui, né, com vocês. Né, eu acompanhei aí um pouquinho a trajetória aí da Márcia, né? E ela vem colocando aí, vem postando, né, um pouco também dessa trajetória. E eu acho muito bacana essa sua iniciativa, né, de ajudar, de colocar assim para fora mesmo, né? O que é o emagrecimento na realidade, né? Porque tem gente que bota lá, ou puxa muito para baixo, gente, olha, isso aqui é extremamente impossível, ou romantiza tudo. É tudo lindo, tudo maravilhoso, nem 8 nem 80, né? Então eu vou só contar um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem rapidinho, né, para a gente começar o bate-bola aqui. Então, eu sou nutricionista clínica, tá? Sou especializada em saúde da família, trabalhei 7 anos na estratégia de saúde da família, tenho especialização na área esportiva e agora, a mais recente, na área funcional. Então, atualmente eu estou atendendo em consultório particular, né? Consultório próprio na Vila da Penha. E atendo também um grupo de bailarinos do estúdio Gouveia Coach, tá? E faço também acompanhamento de alguns pacientes de uma clínica de fisioterapia lá na Barra. Então, assim, minha trajetória na nutrição começou há 15 anos atrás, né? Quando eu me formei, quer dizer, começou um pouquinho antes, né? Com a paixão, enfim, aquela dúvida, né? O que eu faço, o que eu não faço do vestibular, enfim. E aí, os 4 anos de nutrição, depois eu fiz mestrado e depois eu comecei a tentar focar. O que eu vou fazer agora? Porque a nutrição, ela tem te dá várias possibilidades. Né? Você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar em restaurante, você pode trabalhar em clínica,
Tem gente que acha que nutricionista é ou só de restaurante, ou só de consultório, mas a nutrição, ela é muito vasta. Então, assim, eu comecei na área de produção, mas depois eu me encontrei na área de clínica, né, na área clínica, e aí comecei a me especializar nessa área. Foi quando eu comecei a fazer, né, as pós e tal, e buscar sempre o que tem aí de novidade para estar sempre atualizada. E aí, falar de alimentação, né, falar de comida, para mim é muito prazeroso, porque a alimentação e a comida, ela tem que ser prazerosa. Verdade. Então, quando a pessoa fala para mim, emagrecer é um sacrifício, emagrecer é ruim, fazer dieta é ruim. Primeiro que eu já não gosto dessa palavra dieta, porque a dieta, ela já traz um estigma, né, de restrição. Também parece que tem um prazo de validade. Um prazo de validade, você começa, emagrece e para, ou não? Exatamente. Não, e é tudo aqui, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. A dieta, ela traz esse peso muito grande. Sim. E eu acho que é realmente um peso, uma coisa muito pesada para se carregar. Eu queria um pedacinho, não pode. Eu queria um pedacinho daquilo, não pode. Gente, pode o quê na vida, então? Né? Porque tudo não pode. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa é melhorar a nossa relação com a comida. A comida, ela nunca pode ser a nossa inimiga, né? A comida é nossa amiga. Então, a gente precisa mudar o nosso relacionamento com a comida. Então, assim, não é que eu não possa determinada coisa. Aquela coisa ali, se eu comer em exagero, não vai me fazer bem. A constância. Ela, ao invés de me ajudar, ela vai me atrapalhar. Ao invés dela, né, trazer coisas boas para minha vida e para minha saúde, ela vai trazer coisas ruins. Então, para que eu vou me entupir de determinada coisa? Né? Para que eu vou me envenenar? Mas a gente também Então, não tem que se privar de tudo, né? A gente não tem que se privar de tudo. Então, por isso a reeducação alimentar, não é isso? Exatamente. Então, assim, não é dieta. O que a pessoa precisa para fazer para emagrecer não é dieta. A dieta restritiva, né, ela gera compulsão, porque você para de comer um determinado momento, né? Você não trabalha aquilo na tua mente, você fica com aquele, vamos dizer assim, desejo sucumbido, vamos dizer assim, né? E aí, quando você larga a dieta para lá, o que que você faz? Primeira coisa é voar em cima de tudo aquilo que você não comeu esse tempo. E é tal do efeito sanfona. Então, exatamente. Então, não é dieta que a gente precisa para emagrecer. É entender qual é a minha relação com a comida. Né? Entender o que me faz bem e o que não me faz bem. E aí, aquilo que não me faz bem, eu vou diminuindo. Né? Por que eu vou ficar me envenenando, por exemplo, refrigerante? Né? Tem gente que tem compulsão por refrigerante, não consegue de jeito nenhum largar. E aí eu vou falar para aquela pessoa, não, você não pode olhar mais, você não pode nem sentir o cheiro de um refrigerante. Não! Eu preciso trabalhar esse desmame desse refrigerante nessa pessoa. Né? Porque se eu proibir, ela vai ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, vamos dizer assim, sem tomar um refrigerante. Quando bater aquela vontade louca, ela vai querer tomar todo o refrigerante, vai querer mergulhar na piscina de refrigerante. É verdade. Então, assim, eu não gosto muito de botar, né? Até alguém perguntou ontem no post que você botou. Oi, a Valéria. Café pode, né? Café não pode, café pode, isso pode, não pode. Gente, tudo pode. Né? Eu costumo falar assim, que tudo engorda também, né? Tudo engorda, né? Então, é só você moderação, né?
A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, tudo pode, só que a gente tem que saber consumir com moderação. Uhum. Então, assim, posso tomar um refrigerante uma vez numa festa que você vai, um copinho, 2 copinhos, não vai matar ninguém. Uhum. Mas se você beber todos os dias, que assim, é o conjunto da obra, né? Não é um. O pessoal às vezes pergunta assim: berinjela emagrece, Os mitos. sei lá, tapioca. Tapioca Monte faz de chá, beber bem, chá o não sei dia o que é todo. isso, beber chá, beber limão em Água com jejum. limão. Gente, não é uma coisa. Olha só, a gente tem 24 horas no dia, 7 dias na semana, né? 30 a 31 dias no mês. Você acha que vai ser o caroço da azeitona que vai te engordar? Não vai ser. É o que você faz nessas 24 horas, nesses 7 dias, nesses 30 dias do mês. Então, assim, você tomar um refrigerantezinho uma vez numa festa que você vai, não vai te matar. Já Mas se você perguntaram tomar aí do todos os refrigerante zero. dias. A Eneida perguntou, refrigerante zero aí, faz diferença? Ou é mito? Sim, gente, desculpa, não estou prestando atenção aqui Porque nas tá falando perguntinhas de vocês. refrigerante. Me empolguei aqui. Tá perguntando se refrigerante zero. Eu tô Eu tô. coberta assim porque a pessoa tá de lente, né? Mas a pessoa tá de lente para ficar diferente, não Sim, enxerga, né? Se o refrigerante zero faz eu tô diferença, tocando. eu vou falando. Então, eu tô tocando muito no assunto do refrigerante, porque assim, é uma coisa que pega muita gente. Porque assim, é um alimento líquido, você bebe facilmente, você não se dá conta da quantidade que você bebe, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, por exemplo, eu gosto de refrigerante, ou eu gosto de pizza, ou eu gosto do arroz que seja, né? Eu gosto de salada, vamos dizer assim. Eu gosto é, do brócolis. Mas você sabe quanto que você come? Isso faz muita diferença. Porque às vezes você acha, não, mas eu tomo um copinho de refrigerante, mas você toma um copinho de manhã, e às vezes toma um copinho de tarde, e às vezes toma um copinho de noite, e aí é todo dia, né? E aí você junta 7 dias na semana, quando você vai ver a quantidade de açúcar que você consumiu, uma quantidade extremamente alta. E aí ela me perguntou aí, né? O refrigerante zero faz diferença? O que que acontece? O refrigerante zero, ele não vai te dar a quantidade de açúcar que o refrigerante comum te dá, porque ele não tem açúcar, né? Mas, em compensação, ele tem outras substâncias e substâncias que também são agressoras ao teu organismo. Então, tem uma quantidade de ácido nítrico, tem uma quantidade de edulcorante, né, que são os adoçantes, que aquilo dentro do teu organismo só vai te trazer prejuízo, vai descalcificar seus ossos, vai desidratar teu organismo. Então, assim, mas se eu tomar o refrigerante zero, eu não vou engordar. Alguns estudos já mostram que o adoçante no organismo da pessoa, né, o que que acontece? As células, elas não reconhecem o adoçante. A célula está ali seca pela glicose, porque a glicose é a primeira fonte de energia. Então, ela entra ali, não tem glicose, não tem de onde vem, ela vai mudar completamente o metabolismo todo de produção de glicose. E aí, quando você comer um carboidrato, quando você comer alguma outra coisa, ela vai consumir aquilo tudo ao invés de pegar o que ele precisa e depois jogar o restante fora, entendeu? Então, assim, ela muda completamente todo o teu padrão comportamental, vamos dizer assim, né, metabólico. O teu metabolismo fica todo alterado. Então, assim, não engorda, mas, em compensação, te traz uma série de prejuízos que, no final de tudo, esse prejuízo vai te fazer ter uma retenção de líquido, vai te fazer ter uma resistência à insulina, que vai dificultar a perda de peso. Vai ser só bomba, entendeu? Eu acho que o pior do Resumindo. refrigerante é o vício mesmo, né? Porque o açúcar vicia. Exatamente. Então, eu prefiro tratar
Por exemplo, mas eu não consigo largar o refrigerante. Tá, quanto você toma de refrigerante? Você toma 2 litros de refrigerante por dia? Vamos tentar diminuir para 1,5? Vamos tentar diminuir para 1? Vamos tentar diminuir para meio litro? E assim a gente vai desmamando. Porque, como você falou bem, é um vício. O que acontece? O nosso paladar, ele é altamente adaptável e mutável. Ele muda com muita facilidade. Tanto o açúcar quanto o sal, eles modificam as nossas papilas gustativas, modificam o nosso paladar. Então, quanto mais açúcar você come, mais necessidade de açúcar você tem. Quanto mais sal você come, mais necessidade de sal você tem. Aqueles temperinhos prontos, por exemplo, né, caldo quinó, sazon, piriri, eles fazem uma alteração da tua papila gustativa, por exemplo. Né? Ela é de uma forma, você consome muito tempero pronto, ela muda, ele transforma realmente a forma da tua papila gustativa. Então, o teu paladar fica totalmente modificado. Então, assim, quanto mais desses produtos você consome, mais difícil vai ser de você sentir paladar de alguma coisa. E aí a pessoa começa, bota mais sal, bota mais sal, bota mais sal, bota mais sal. Quando ela vai ver, ela está consumindo 1 quilo de sal em, sei lá, 15 dias, 20 dias. Quando 1 quilo de sal é para durar meses. Não percebe, né? Exatamente. Não percebe. E não percebe, porque não sente o gosto. Né? Por quê? Porque o paladar já foi alterado. Deixa eu te perguntar, uma coisa que estão perguntando aqui é muito constante. Açúcar. A gente sabe que açúcar refinado é o veneno. Aí começa a me perguntar, e substituições? Adoçante, açúcar orgânico, açúcar demerara, só estévia, sucralose. Então, isso me perguntam demais. Claro que quem está acostumado com açúcar refinado, açúcar branco, vamos dizer assim, é muito difícil você se adaptar depois de um adoçante. É difícil. Então, eu costumo falar, por exemplo, Márcia, eu tomo só estévia. Mas meu marido já não conseguiu se adaptar a ele, o paladar é diferente. Então, o que seria, entendeu assim, o que seria mais indicado? Tirando o paladar, né? O que seria mais indicado para tirar o açúcar refinado? Então, o que acontece? Quanto mais extremo você vai, mais difícil é. Então, por exemplo, você está acostumado, vamos dizer assim, a consumir 1 quilo de açúcar por mês, você, sozinha, vamos dizer assim, né? Você está acostumado a consumir só açúcar de adição, 1 quilo de açúcar por mês. Aí teu organismo, obviamente, está adaptado àquilo, a 1 quilo de açúcar por mês. E aí, de repente, você tira todo o açúcar e substitui por um adoçante. Obviamente, o paladar vai gritar, né? Eu estava acostumada com o sabor tal e, de repente, muda completamente. Então, quando a gente faz esse desmame, fica mais fácil do organismo se adaptar. E a necessidade do doce, ela vai ficando um pouco menor, né? Porque realmente o doce, ele tem uma série... o carboidrato, de uma forma geral, ele tem funções importantes no nosso organismo. Então, essa coisa de, vou zerar carboidrato, né? O organismo vai sentir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ir acostumando o nosso organismo. Tem substituto para açúcar? Tem. Tem substituto para açúcar, mas independente de substituir ou não substituir, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, né, pelos últimos levantamentos que foram feitos, o brasileiro ele consome 3 a 4 vezes a quantidade de açúcar que é recomendada, né, para consumo. Então, a gente precisa consumir aí 12 gramas. A gente consome... a gente precisa comer 6 gramas. E aí a gente consome muito mais do que 6 gramas num dia. Mas qual seria o mais indicado hoje?
Então, por exemplo, se você me pergunta assim, é, eu preciso comer açúcar. A gente precisa comer açúcar de alguma forma. Então, ó, eu quero substituir o açúcar de adição. Qual é o mais saudável? De açúcar para açúcar. Uhum. O açúcar mascavo, o açúcar de coco, os açúcares mais naturais e menos refinados. Agora, se você consumir 50 gramas de açúcar por dia, sendo ele orgânico, sendo ele de coco, também não vai resolver. Porque Uhum. continua sendo açúcar, continua fazendo pico de glicose no teu organismo, você vai aí desenvolver, né, resistência à insulina daqui a pouco, porque sobrecarrega teu pâncreas, né, porque a glicose ela precisa ser retirada do sangue para ir para as células fornecer energia. Esse é o papel da glicose. E aí você dá um excesso de glicose para o teu organismo, o teu pâncreas tem que trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes mais para fazer esse papel, de tirar esse açúcar do seu sangue e levar para os órgãos, para as células. Uhum. Então, assim, hoje, o que eu diria? O mais natural possível, menos refinado possível. O açúcar de coco, o açúcar mascavo, Mas o o mascavo açúcar modifica tanto, demerara, né? O mascavo modifica modifica muito. muito O o de coco paladar. também. O de coco, É, você aí adoçar um café com açúcar de coco, vamos falar, nutri-nutri, normalmente, não deu, não rolou. normalmente as pessoas usam isso para fazer receita. Uhum. Então fica mais prático, porque você pegar e consumir parece que você está chupando uma rapadura ali, não é? Realmente não dá, né? Mas assim, a gente precisa ir fazendo esse desmame aos pouquinhos e você precisa Cristal pode? Estão perguntando. Açúcar cristal? o cristal ele é um pouco menos refinado, Eu acho que o orgânico e o demerara mas seria ele melhor, né? seria melhor, Patrícia. exatamente, Patrícia está perguntando. demerara. Demerara. Agora, por exemplo, dentro dos adoçantes, tá? O que é o mais recomendado? O mais recomendado é o stevia, que é 100% natural, planta, mas sejamos sinceros, né? Não dá para viver de Engraçado, stevia, engraçado. Eu porque já me ele adaptei deixa sabor residual. Se adaptou bem? muito bem. Foi é o único que eu não gostei. Engraçado, né? Porque Paladar. a stevia pura, exatamente, aí que tá. Paladar. É que tudo é questão de adaptação do paladar, Meu só né? Então, está. assim, a stevia pura, ela deixa um sabor forte residual, e não é todo mundo que se adapta. Uhum. Aí, a gente tem as questões todas dos adoçantes, tá? Por questões tanto metabólicas, como eu falei, né? A célula não reconhece e aí acaba trazendo outras implicações para o organismo e aí não resolve, acaba sendo Ó, o pessoal tá votando no stevia aí, pior. tá? O pessoal tá falando que usa stevia. Graças a Deus, tem gente com Isso, stevia assim, é realmente o mais indicado. Uhum. Entendeu? Depois do stevia, o que a gente tem é a sucralose, que tem um gostinho mais, né, o paladar mais agradável. Mas já tem uns estudos aí novos que já mostram efeitos colaterais. Uhum. Então, assim, eu particularmente, se a pessoa não for diabética, porque aí o diabético não tem como, você não pode ter açúcar de forma quase nenhuma, dependendo da situação, porque você tem outros tipos de açúcares. Então, você consome açúcar no pão, você consome açúcar no arroz, você... Não, Larissa, o adoçante não quebra o jejum. Eu fui Não perguntar quebra do o jejum jejum. intermitente, porque também, olha, é jejum intermitente Não low quebra o carb. Nós jejum. vamos chegar lá. Então, vamos chegar lá. Então, assim, a gente tem outras formas de consumir açúcares. Por isso que nós, brasileiros, consumimos muito açúcar. Porque além da gente já comer pão, comer macarrão, comer bolo, comer biscoito, comer muita fruta, porque tem gente que pensa que assim, não, fruta é bom, é natural, é saudável, eu vou comer a melancia inteira.
E aí a pessoa come a melancia inteira. Tem muita Ou come a água. caixa de caqui toda, né? Come a caixa de caqui inteira. Eu tinha um paciente, tadinho, era um senhorzinho, um paciente diabético, que a gente não conseguia baixar a glicose dele de jeito nenhum. A gente fazia isso aqui e, nossa, das tripas corações. Um belo dia, numa conversa informal com ele, ele falou que sentava no sofá assistindo novela da tarde e comia uma caixa de caqui. Eu falei, tá aí, ó. Tá explicado. Tá aí o segredo da situação. Então, assim, comer uma fruta no dia não vai ser a salvadora da pátria. Mas comer a caixa toda, né? Pode ser que leve você por água abaixo, ladeira abaixo. Né? Ah, mas é saudável, tem fibra, né? É natural, mas em excesso também não é bom. Tudo em excesso. Então, assim, o que a gente tem que buscar? Né? A gente tem que buscar o equilíbrio. A gente precisa tentar buscar o equilíbrio. E aí, cada um é cada um, cada organismo é um organismo. O que eu faço pode ser que não dê certo para você, o que você faz pode ser que não dê certo para mim. Então, assim, existem hoje estratégias, como você já começou aí a despontar, né? Estratégias que valem a pena, né? Vale a pena a gente investir numa low carb, numa cetogênica, num jejum intermitente, mas também não é para todo mundo. A gente tem que considerar algumas questões, né, de saúde, hormonais e metabólicas, que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, gente, tudo que vocês procurem fazer, independente, tudo é muito válido, tudo é muito legal, mas busquem sempre a orientação de um profissional, como a Marta está fazendo, né? Busquem um profissional. Porque às vezes a gente acha que está fazendo legal, como esse paciente, ele não via mal, a fruta é natural, né? Ele não via mal comer fruta, só que na condição dele, a fruta ela precisava ser contada. Então a gente precisa sempre ter um apoio de um profissional para fazer esses ajustes, porque o emagrecimento não é só uma continha de mais e menos, como muita gente acredita. Eu como X, né, gasto Y e tá tudo certo. Matematicamente funciona. Mas só que aqui dentro ocorrem uma série de reações químicas que nesse meio do caminho interferem na matemática. Então, por isso que algumas pessoas eu fiz, sei lá, dieta de 1.800 calorias, perdi 20 quilos. E o outro vai lá e faz a dieta de 1.800 calorias e não perdeu nada. Porque cada organismo reage de uma forma, né? E aí a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Ver, por exemplo, determinado nutriente, você pode estar com falta de determinado nutriente e aquilo está impactando no teu emagrecimento, ou você pode estar com intoxicação de algum metal, algum outro nutriente, né, que também vai impactar no teu emagrecimento. Você pode, de repente, ter um problema na tireoide, que ainda não aparece no exame, mas por algumas avaliações a gente consegue identificar. Né? Eu, por exemplo, tive um problema gravíssimo na tireoide, engordei 30 quilos. Né? Foi um sacrifício para conseguir contornar isso. Só que aí, assim, a gente vai, né, permeando aqui, permeando ali, estuda aqui, estuda ali, vai lendo as coisas mais atuais. E aí, hoje, eu ainda consigo me virar bem. Mas no início, eu fiquei completamente perdida. Né? Antigamente não se falava em doença autoimune. Né? Hoje em dia, já a gente sabe que a doença autoimune está aí. Tem muita gente com doença autoimune e nem sabe que tem, porque ainda não... a doença autoimune ela precisa de um start. Né? Então, às vezes, você tem aquele gene ali, só que ele não ativa. E algumas pessoas ativam com mais facilidade. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Não é só uma continha de mais e menos. Então, assim, tem nutrientes específicos que podem te ajudar a manter
a melhorar essa questão aí também, né, do paladar, da produção de serotonina, da sensação, né, dessa sensação de prazer. E tô eu travando aqui de novo. Ai, não. Não, pelo amor A de internet Deus. tá uma Não faça benção. isso. Vamos lá, pelo amor de Deus. Gente, Agora, eu já deixa eu te atrapalhei perguntar. todo o funcionamento da casa aqui por causa da internet, que eu tô na Não, não, casa gente. de uns Olha, por amigos, favor, e perdoem. aí eu Leonardo, atrapalhei. meu amigo, por favor. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou falar por experiência própria, porque é aquilo, eu tento ajudar as pessoas, né? Eu tentei eu Sim. tento seguir uma low carb, mas a gente sabe que até nos legumes tem carboidrato, né? São poucos, mas tem carboidrato Uhum. nos alimentos, mas eu tento não consumir farinha branca, bolacha, biscoito, pão, etc, etc. Isso. E fiz também, às vezes, faço um jejum intermitente. Por isso eu fui muito criticada, até mesmo Uhum. pela mamãe que está aqui ao lado, achando que vai passar mal, que vai morrer, que vai não sei o que, porque não come feijão, porque não come arroz, que você não come macarrão. Aí eu te pergunto, esses mitos, o jejum intermitente, a low carb, o fato de não comer um arroz, de não comer um feijão, e comer mais uma proteína, mais um vegetal, o que você teria a dizer sobre isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam confusas, querem tirar o arroz, querem tirar o feijão, mas Sim. outras ficam forçando. Tá maluca? Não vai comer ferro? Sim. Você vai desmaiar, entendeu? Então, o que acontece, né? No início eu também tinha um pouquinho de receio, né? E aí eu comecei a estudar, enfim, né? Fiquei com medo de ser mais uma moda e tudo mais. Ah, não, é só uma modinha, e parará. Só que eu comecei a ler, comecei a estudar. Eu busco minhas referências em estudos científicos, não busco referência de blog, de revista, né? Então, eu busco de estudos comprovados, estudos que mostram a eficácia, né? E aí, o que acontece? O jejum intermitente e a low carb tem resposta sim, tem resposta duradoura sim, tá? Só que é aquilo, você não pode fazer de qualquer jeito. O jejum intermitente, por exemplo, não é, vou parar de comer 12 horas, 16 horas, 20 horas e pronto. Não, não é só isso. Você tem uma série de coisas que você precisa fazer também nessas horas, né? E depois das horas. Porque quando a gente se no abre a janela, retorno também não adianta do atacar, né? jejum... Exatamente. As pessoas Não ficam adianta você fazer 16 horas de jejum jejum quando aqui tem que 16... comer, quer comer tudo que... Aí não tem Vai como. comer o bolo, pão, exatamente. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada. O retorno tem que ser muito bem organizado, tá? E, de fato, a gente precisa tomar cuidado com os nutrientes, né? Tem nutrientes que fazem falta, por exemplo, selênio, magnésio, que estão relacionados a respostas cerebrais aí de prazer, produção de serotonina, noradrenalina, adrenalina, que se você não tiver esses nutrientes, você pode desenvolver sim aí uma compulsão, né, uma depressão, isso pode despertar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Você tem que fazer isso com um profissional ali olhando de perto e ver qual é a reação do teu organismo e se você não está entrando num processo aí, ou de anemia, enfim, isso tem que ser monitorado. Eu vou fazer jejum por conta própria e tudo bem, enfim, não. Mas ele funciona, ele é uma estratégia, inclusive para reduzir inflamação. A obesidade também está relacionado à alteração de microbiota, né, intestinal, a essa questão da inflamação. O organismo estar inflamado, ele dificulta a perda de peso, ele muda completamente também todo o metabolismo. Então, a gente precisa dar conta dessa inflamação. Pacientes, por exemplo, com algumas doenças metabólicas e algumas doenças autoimunes, inclusive, conseguem alcançar a remissão dessas doenças com essas práticas de jejum intermitente, low carb e tudo mais, mas tem que ser uma coisa
organizada, não pode Mas ser uma ninguém coisa morre se tirar o feita arroz. a bangu. Mas ninguém vai morrer se Então, tirar o arroz. aí agora, vamos E o lá, aí feijão, agora e o vamos feijão. para Tem, low tem carb. gente falando aqui, e o feijão? E o feijão? Então, aí agora vamos para o low carb. O jejum intermitente é uma coisa mais assim, né? Uhum. Estanque, você não come Não por é todo aquele, mundo que né, consegue determinado fazer. momento. É. A low carb, ela gera uma polêmica muito grande, inclusive entre os profissionais, porque eu já vi profissional falando que você, para fazer a low carb, você tem que aumentar a gordura. E aí eu fiquei, cri, cri, cri. Ah, não, você tira o carboidrato e se entope de gordura. Que é bem estilo americano mesmo, né? Come O ovo, bacon, come é o bacon, queijo. come bacon e bacon e bacon e bacon. Isso não é low carb, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Não façam isso. A low carb, como o nome já diz, é low. Low, pouco, baixo, né? Low carb, é pouco carboidrato. Você não vai zerar carboidrato. Até porque carboidrato é a primeira fonte de energia que o teu organismo vai utilizar. Então, você precisa do carboidrato. Então, assim, não é o carboidrato que é o vilão da situação. O grande problema é que a gente não se controla frente ao carboidrato. A gente não consegue comer uma colherzinha de arroz, a gente vai comer a panela toda de arroz. Né? Você não consegue, muitas pessoas não conseguem comer um pãozinho francês, quer comer 5. E outra coisa, tem pessoas... Ai, não cai, meu Deus. Volta, Valesca, volta. De onde quer que você... Ah, voltou. Toda vez que dá uma polêmica assim, né? Aquele tchan, 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 o negócio cai. Poxa, logo na hora da low carb, não. Logo na hora da low carb. Então, low carb, gente, por favor, não é sem o carboidrato. É reduzir o carboidrato. Agora, se você, por algum motivo, né, não me sinto bem comendo o arroz, ou eu realmente, o alimento, ele, como eu falei, né, ele não é o nosso inimigo, principalmente os naturais. Então, o arroz, o feijão, né, a gente pode lançar mão desses alimentos em quantidades moderadas. Só que a gente também pode substituir. Então, por exemplo, não quero comer o arroz. O arroz tem determinadas vitaminas, mas eu encontro essas vitaminas em outros alimentos. Então, eu posso, né, procurar essas vitaminas em outros alimentos. Eu, por exemplo, Então, sou louca da batata doce. Eu sou louca da batata doce. Minha mãe fica assim, mas batata doce não engorda, batata doce não engorda, mas eu substituo. A batata doce, batata baroa, é outro tipo. Tem carboidrato? Tem, mas eu não deixa de ser carboidrato. Então, mas aí é um carboidrato que não faz aquela resposta da glicemia imediata. Ela não vai levar a um pico muito grande. Ele vai fazendo essa subida né, da glicose um pouco mais moderado. É o que a gente chama de baixo índice glicêmico. Só que se você pega também esse alimento com baixo índice glicêmico e come desordenadamente, é o que a gente chama de carga glicêmica. Então, por exemplo, você não come um arroz. Eu como, vamos dizer assim, 100 gramas de arroz vai te dar um pico X de glicose. 100 gramas de batata doce vai te dar, por exemplo, menos, vai te dar metade. Mas se ao invés de comer 100 eu comer 200, eu não vou comer o arroz, mas eu vou comer em compensação 200 gramas de batata doce, não vai resolver. Porque vai levar a glicose lá em cima. E aí a glicose lá em cima altera todo o metabolismo, dificulta a perda de peso, vai fazer resistência à insulina, aquela coisa toda. Entendeu? Então, assim, nenhuma dessas estratégias vai ser milagrosa. Tá? Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Funciona? Funciona. Mas restringir demais gera compulsão. Então, fazer uma low carb não é ficar lendo rótulo de tudo, porque eu não posso comer nem 0,1 gramas de carboidrato. Não é isso.
Até porque se você não come carboidrato, você vai exagerar em alguma outra das duas coisas, ou em proteína ou em gordura. E aí, dependendo da situação, é aquilo, a pessoa vai tender para gordura mesmo. E aí, qual é a qualidade dessa gordura? Que tipo de gordura é essa? E aí você vai consumir gordura saturada, que vai aumentar a inflamação, vai te dar mais calorias, né? Vai te trazer uma qualidade de vida, de saúde pior do que se você estivesse consumindo carboidrato. Então, assim, vamos fazer substituições inteligentes, né? O arroz. Então, por exemplo, substitui o arroz pelo arroz integral ou pela batata doce, como você está fazendo, né? Mas em quantidade também, né? Equilibrada. Com moderação. Exatamente. Verdura você pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Legume, dá preferência a legume cru ao invés de legume cozido. Não consegue comer o legume cozido, né? Puro. Mistura no arroz, de repente, né? Ou no macarrão, ou na própria carne. Faz uma carne moída, por exemplo, com cenoura, né? Uma carne moída com chuchu, vai misturando. Faz uma almôndega, onde na própria massa da almôndega você inclua aí um legume que você, de repente, não consegue comer, um chuchu, um brócolis, né? Faz aquele hambúrguer vegetariano aí, né? Tem gente que faz o hambúrguer vegetariano e aí coloca uma série de coisas ali, é ótimo, é gostoso, né? Então, assim, você tem outras formas de proteína que não só a carne, o frango, você tem fontes, né, de vitaminas que não seja o arroz, por exemplo, né, de ferro que não seja o feijão, né? Você tem a própria carne vermelha que te garante o feijão e, aliás, é muito mais bem absorvido do que do feijão, diga-se de passagem, porque a gente tem dois tipos de ferro. O ferro M e o ferro não M. Então, assim, você tem o ferro vindo de alimentos de origem animal e de origem vegetal. E o de origem vegetal, você precisa de uma quantidade muito alta para conseguir absorver alguma coisa. De origem animal, você consegue absorver mais prontamente, entendeu? Entendi. E aí ele participa, enfim, né, da produção de hemácia, aquela coisa toda que a gente precisa do ferro para dar conta disso. E aí não é só o ferro, a vitamina B12. Enfim, a gente precisa garantir, o que a gente precisa garantir ao nosso organismo é o equilíbrio de todos os minerais que a gente precisa, todos os nutrientes, todos os grupos alimentares. Porque, por exemplo, você fazer também uma low carb, ou qualquer outra estratégia, ou qualquer outra forma de planejamento para emagrecer, onde você coma, por exemplo, só alface, não garante todos os nutrientes que você precisa. E aí, em algum momento, o teu corpo vai pedir socorro. Então, você tem que comer um dia alface, um dia o agrião, um dia o repolho, um dia o brócolis, um dia o couve-flor. Então, variar, caminhar ali dentro das opções que a gente tem dos grupos alimentares. Carboidrato não é só arroz. Então, tem o arroz, tem o macarrão. Quanto menos refinado, melhor. Né? Você tem aí a batata doce, batata baroa, enfim, macarrão de arroz. Então, assim, passeia dentro dos grupos alimentares, vai variando, vai colocando o teu prato com mais opções. Porque quanto mais opções, você garante melhor qualidade de alimento. Né? Igual o café da manhã, por exemplo, aquela pessoa come pão todo dia. Pão, 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 pão. Não é que o pão vai destruir. Mas você tem tantas outras opções, você pode comer tanta outra coisa, você pode comer uma fruta, você pode tomar uma vitamina, um iogurte, um mingau. E o ovo? Enfim. O ovo. E o ovo? O ovo que é meu aliado, meu amigo, meu parceiro da vida. O ovo. O ovo é benéfico, o ovo realmente. é maravilhoso. Os ovos, há 30, 40
pela ovo é conquista ovos é minha vida. maravilhoso. A minha vida é ovo. Estou certa, estou errada? O ovo é o vilão, o ovo é bom, Então, oh meu Deus. mas aí você não pode ficar só no ovo, que aí fica muito restritivo, Mas no né? café da Então vai manhã, pro no café ovo, da faz manhã. o café da manhã, ovo, presunto magro, a própria batata barô, uma mandioquinha cozida, é, iogurte, ah, aveia, mingau de aveia, Uhum, né? Você pode, é o que eu tô te falando, você pode variar. uhum, O grande segredo é variar, até porque se você come só ovo, ou qualquer outro alimento, não é porque é o ovo, uhum. né? Mas como eu falei, pão, né? Você come É. pão. Uma hora isso ou vai te enjoar, ou você não vai conseguir fazer tanto tempo, Uhum, é, ou você vai, o teu organismo vai começar a ter necessidade de outras coisas. Então, um dia come ovo, um dia come uma salada de fruta, outro dia toma um iogurte, outro Pãozinho dia come integral o também, né? No cereal. mato, é um pão integral. A Valéria tá aqui É, você vê aí? em cólicas para saber se ele é vilão ou não. Ovo, só vai responder do ovo. Então, nenhum alimento, gente, nenhum alimento sozinho, só ele, é capaz de ser extremamente benéfico ou extremamente ruim. É o equilíbrio, é a quantidade que você come e como você come. Por exemplo, você come um ovinho mexido, sem gordura, beleza. Agora, você faz ovo frito, com bacon, Ah, é. com não sei o quê, bota um monte de coisa, faz na manteiga, né, faz no bolo. Ah, eu como muito ovo, eu faço bolo todo dia, né? Como você come isso também faz diferença. Uhum, Então não é só o ovo sozinho, ele não é capaz de fazer nada, uhum, entendeu? Mas a gente precisa também coordenar. Se você uhum, só comer ovo, não comer outra fonte de proteína nenhuma, uhum, né? Outros nutrientes vão te fazer falta. uhum, Por exemplo, a vitamina B12, que não tem no ovo, tem na carne vermelha. Ah, mas a carne vermelha é inflamatória, a carne vermelha faz mal, né? É de ruim digestão. Mas ela sozinha também, uhum, né? É aquilo, é variar. Um dia você come o ovo, um dia você come o peixe, vamos dizer assim, né? Se for uhum, no caso almoço e jantar, um dia você come o peixe, outro dia você come frango, outro uhum, dia você come a carne vermelha. uhum. Deixa eu... Ele sozinho não Aham, vai aumentar seu colesterol, uhum, tá? Porque a grande questão do ovo é o colesterol. Então, assim, existem outras coisas que são muito piores. Por exemplo, um biscoito recheado aumenta muito mais o colesterol do que o ovo. uhum, É lógico que se a pessoa já tem colesterol alto, eu vou dar uma controlada também, né? Uma segurada, não vou deixar ela comer ovo à vontade. uhum, Mas a grande questão é que a gente já come o ovo, né? Ele puro, na forma natural, a gente come no macarrão, a gente come no pão, a gente come no bolo, a tudo é gente come equilíbrio, né, no Valesca? biscoito. Tudo é equilíbrio. Sim, Agora, deixa eu fazer uma sim, pergunta, porque eu fiz uma caixa de perguntas hoje e todo mundo que está no processo de emagrecimento provavelmente deve estar com uma compulsão, está acima do peso, está insatisfeito, alguma coisa assim. Nós estamos atravessando uma pandemia, certo? Então, acho que tem mais de certo. 3 meses. E uma pergunta que me fizeram, e eu acho muito importante fazer, a pessoa que está no processo de emagrecimento chega à noite, o que fazer? Como lidar numa compulsão? A ansiedade, o que comer quando você está ansiosa, mas você sabe que não pode? Sim, O que fazer para poder aliviar essa ansiedade e não descontar na comida? Me fizeram essa pergunta, eu achei muito. Foi até a sim, Amanda que fez, Amanda Salgueirinho, e eu sei que isso é difícil, principalmente à noite. Parece que à noite, sim. né, elas começam a atacar as lombrigas, Parece que quando a gente relaxa, né? E relaxa, aí né? vem. Dá vontade de comer E tudo. aí a gente. Isso aí. E a gente não quer atacar, a gente não quer atacar um biscoito, a gente não quer atacar nada disso. Então, assim, o que fazer para essa ansiedade toda, a gente não passar o Sim, dia todo bem e chegar à noite, quen. sim. Primeira coisa é entender o porquê dessa ansiedade. E Uhum, entender que a ansiedade também tem relação com substratos químicos, né, do nosso organismo. Está tudo relacionado à liberação também de serotonina, de adrenalina,
Então, assim, a pessoa que tem ansiedade, ela já tem um desequilíbrio aí nessas produções, né, dos neurotransmissores. Então, o que fazer, né? A gente precisa tentar, de alguma forma, organizar esses neurotransmissores, e aí a alimentação ajuda também, tá? Não é só ela, a gente tem a atividade física, Que é que faz a importante. produção aí de serotonina, extremamente importante. Não é só para gastar energia, é para modular também os nossos neurotransmissores. E assim, tentar descobrir de onde vem essa ansiedade. Qual é o pensamento que está vindo na tua cabeça? Né? E como é que eu posso melhorar esses pensamentos? Né? Então, se eu estou pensando ali, eu estou muito preocupado com, sei lá, alguma conta, né? Muita gente ficou desempregado ou reduziu a renda. É. E aí aquilo vai, quanto pior for o cenário, maior a ansiedade. Então, tenta criar, eu sei que isso é difícil, gente, isso não é fácil. Não é. Tenta criar um cenário um pouco menos ruim. Tenta desviar o teu foco daquele problema. Tentar, e aí, assim, se a pessoa não conseguir controlar de jeito nenhum, eu até oriento que busque ajuda psicológica mesmo, principalmente nesse momento. Mas, assim, existem alguns alimentos que têm selênio, que tem magnésio, que tem zinco, que trabalham nessa produção de serotonina dos neurotransmissores e consegue ajudar a organizar. Agora, e a gente tem que também organizar a nossa rotina e o nosso dia para que naquele momento que eu sei que eu estou mais ansioso, eu tentar dar um direcionamento melhor para a minha ansiedade que não seja na comida. Então, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma palavra cruzada, vai... Tentar tirar a cabeça dali, né? Tentar ocupar, exatamente, ocupar com algumas coisas. E uma grande dica sempre que eu dou, tenta não ter as coisas tão facilmente. Não compre. Algum alimento mais calórico, por exemplo, a lata de leite condensado, se ela tiver lá na tua dispensa, na hora que esse momento chegar daquela ansiedade muito grande, você vai lá. E vai atacar. Porque quando a ansiedade bate, você tem a necessidade da serotonina, e aonde eu acho a serotonina? Açúcar. No carboidrato. No carboidrato? O carboidrato. Tem que ter açúcar. Não, então. Carboidrato vai virar açúcar, isso aí. No açúcar. Você vai tender a comer mais açúcar. E aí, se eu tiver um açúcar que vai fazer isso aqui na minha serotonina, eu vou produzir imediatamente, como o chocolate, por exemplo. Eu vou correr para ele, porque o meu organismo ele já está condicionado. Opa, se eu for naquele ali, aquele ali me dá prazer mais rápido. Só que o prazer eu preciso, né, manter ele constante com a atividade física, com a alimentação, para a gente não ter essas variações muito bruscas. Então, se eu der o carboidrato naquele momento que eu estou ansiosa, que é o que ele quer, né, que ele quer o carboidrato, ele quer o açúcar para ter essa sensação de prazer, de relaxamento, de bem-estar, ele vai ficar condicionado a isso. Então, toda vez que eu tiver ansiedade, eu vou ser obrigada a dar esse açúcar. Então, tenta direcionar essa ansiedade para outras coisas, tá? Só não esganem os filhos, os maridos, por favor. Aí você falou uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, à noite realmente dá mais fome. Então, se você não tiver aquilo, você não vai procurar. Se você não tiver um biscoito recheado... Exatamente. Então, por exemplo, às vezes, me dá fome à noite, eu pego um copo de leite desnatado, boto aveia, tomo aquilo. Perfeito. Vai me saciar. Aveia, perfeito. Entendeu? A fibra te dá mais saciedade. Você tem que ter a fibra vai te ajudar. Não é? Alguma coisa, tem que ter coisas que sejam saudáveis, do bem, vamos dizer assim, do bem. Se você tiver que atacar, vamos dizer assim, que sejam coisas, eu acho, não sei se eu tô com uma besteira, né? Sim. Tem pessoas que têm necessidade de estar com alguma coisa mastigando na boca. Tá? Então, assim, para essas pessoas, o que eu falo
tenha sempre palitinhos de pepino, palitinhos de cenoura, porque aí você fica ali, Será que vai, Valesca? mastigando, Gente. para quem tem essa necessidade de estar com alguma coisa na boca o tempo todo, porque tem gente, inclusive, que come chiclete. Só que o chiclete fica o tempo todo aquilo ali, exatamente, para poder apertar. Não, e para poder apertar, né? Uma fuga aí da ansiedade, né? Ficar fazendo esse apertar, né? Morder alguma coisa, para poder liberar um pouco da ansiedade. Só que nisso você está produzindo ácido estomacal ali e não chega nada lá. Então isso daqui a pouco pode te trazer algum prejuízo. Aí a Valéria tá aqui, geleia, só uma colherzinha, outra um chocolate. Gente, mas chocolate não é tão vilão, né? O chocolate não é vilão. Então, olha só, peraí, deixa eu só responder a pergunta da Adriana, que ela fez lá em cima sobre a tapioca. Você vai lá. Eu ia falar disso, a tapioca é vilão? Ou... Então, eu tinha uma publicação, eu não sei o que aconteceu, que ela não foi publicada hoje, inclusive, sobre ela. Então, por favor. A tapioca, 3 colheres de tapioca, que normalmente se usa entre 2 e 3 colheres de tapioca, tem o mesmo valor de um pão francês. Então, se a situação é diminuir valor calórico, não vai resolver trocar a tapioca, o pão francês pela tapioca. Agora, para reduzir inflamação, para tirar glúten, né? Porque o glúten, algumas pessoas têm intolerância. Para aumentar aí o consumo de fibra, enfim, outras questões, a tapioca é uma beleza. Agora, com relação a valor calórico, você vai trocar 6 por meia dúzia. E a crepioca? Valéria, a crepioca? Também. Ih, me dei Mesma mal, então. coisa. Porque Mesma coisa. Tá vendo? Eu me dei mal, porque eu acho que fazendo a crepioca eu tô bem. Me dei mal. Então, mas aí é aquilo. Você sente o peso porque tem também uma questão emocional muito grande relacionada. Se você come um pão com um peso muito grande na sua consciência, aquilo vai te trazer também um transtorno muito grande. Vai te fazer mal. E aí você come a tapioca, por exemplo, com mais tranquilidade, mesmo sendo o mesmo valor calórico, eu acho que vale a pena. Se você se sente mais leve, mais tranquila, até porque a digestão da tapioca, né, é mais rápida que a do pão, né? A farinha branca, de uma forma geral, ela precisava de alguma forma não ser necessária na nossa vida como ela é. Né, que a gente ainda sente muita necessidade de farinha, né? Tudo leva farinha. Tudo nosso leva farinha. E a farinha, ela aumenta a retenção de líquido, né? Ela diminui, ela muda a flora intestinal, ela diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, assim, o ideal seria viver sem ela. Mas questão de caloria é 6 por meia dúzia. As pessoas às vezes comem uma tapioca de Nutella, de leite condensado. Não adianta nada. Não resolve. Não resolve. Exatamente. Então, aí eu prefiro que você coma o pão. Gente, aí a tapioca, Nutella, leite condensado, não sei quantos queijos. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Ai, nosso tempo tá acabando. Uma outra coisa, você falou, poxa, que pena, que eu queria falar muito do pão de queijo. Deixa eu ver se eu consigo. Tem gente que acha... É muito bom isso, gente. Tem gente que acha que eu comi 4 pãezinhos de queijo no lugar do pão, acha que tá fazendo um grande sucesso, né? 4 pães de queijo tem muito mais caloria do que um pão. Então, são esses tipos de substituição que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, o objetivo é perder peso, é diminuir valor calórico, né? Aumenta a fibra, gente. Aumenta a fibra. Come tudo integral, come legume, come verdura, come fruta com casca. Ah, gente! Tá acabando. Valente, olha só. Vamos
A gente A vai fazer precisar marcar mas, outra, assim, não tem foi jeito. muito- Tem muita foi pouco, dúvida aí mas ainda. Muita, mas é muito bom esse papo, principalmente para quem está começando. Eu tenho certeza que essa live o pessoal ainda vai ver, eu vou botar, e vai ter muita gente que não dá para assistir na hora. Mas assim, por favor, gente, sigam a Valesca. Ela, além de uma profissional excelente, é uma pessoa, um ser humano assim, 10. Eu vou compartilhar as coisas dela assim. Sigam, procurem ajuda, né, Valesca? O importante é procurar ajuda, Sim, é se sim. reinventar. E semana que vem eu vou estar com uma psicóloga também, Valesca. Maravilha, Pra gente tratar de importantíssimo. transtorno. Perguntaram do efeito platô, não deu tempo, mas tem uma hora que o nosso organismo realmente para. Mas a gente vai conversando, a gente vai E aí, trocando